Olá, eu sou o Engenheiro Oliveira de Almeida e você está na série sobre aviso 9. Este é o segundo vídeo desta série. Neste vídeo nós vamos falar sobre processo, documentos e avaliação de risco do crédito à habitação. Se ainda não viu o primeiro vídeo desta série, convido-lhe a ver. Vai lá ver porque aí é o vídeo introdução, um vídeo introdutório desta série, onde nós abordamos sobre o que é, estimamos montantes, o quanto você pode receber, o quanto tem que pagar ao banco, a fórmula de cálculo, exatamente aquilo que você precisa de saber para entender o que vamos aqui tratar. E neste vídeo em específico, nós vamos responder as seguintes perguntas. Que documentos você precisa para comprar uma casa? Que documentos você precisa para a autoconstrução, ou seja, você próprio construir a sua casa? Como o banco faz a avaliação do risco? E quais são os erros que podem chumbar seu crédito? Então, vamos direto ao ponto, começando já dizendo que saber o quanto podes pedir ao banco é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começa agora, que é essencialmente reunir todos os documentos necessários e compreender o processo que o banco vai seguir para avaliar o seu crédito. Sem esta preparação, o risco de ver o teu pedido chumbado é muito grande. Então, neste vídeo, o meu objetivo é guiar-te de forma simples e prática sobre quais documentos precisas, como o banco faz análise do teu processo e o que deves fazer para ser evitado o chumbo, a negativa, negação, a rejeição do teu pedido. Assim, vai chegar ao balcão com tudo preparado e muito mais confiante para dar entrega ao teu processo. Eu sou o Engenheiro Oliveira de Almeida e nós temos mais de 70 vídeos aqui neste canal para que você consiga se preparar para a sua construção e assim não vai ser enganado, não vai ser burlado pela falta de conhecimento que muitas vezes é o que leva a situações desagradáveis e histórias tristes. Então já subscreva aqui o canal e vamos ao vídeo. Então, para comprar uma casa, quais são os documentos e o passo a passo prático? O primeiro passo é a avaliação independente do imóvel, que deve ser feita por um perito avaliador de imóveis registrado na Comissão de Mercado de Capitais. E este perito deve ser indicado pelo banco aonde você vai fazer o pedido do seu crédito. E é um custo suportado por você antes mesmo de fazer o pedido do seu crédito, receber. Então, um custo que vem antes do pedido, é um custo da sua parte, do investimento da sua parte. Então, você vai pedir ao banco para indicar um técnico, vai permitir a vistoria do imóvel e vai pagar o custo desta avaliação. Este conjunto de pontos vai gerar um relatório que o perito vai apresentar ao banco para anexar ao seu processo. Você deve também ter as certidões prediais e matriciais atualizadas. Isto para fins de hipoteca e verificação de ônus. Então, você deve ter a certidão de registro predial, que é a feita na conservatória, e a certidão matricial, ou seja, a matriz predial urbana. Todos estes documentos atualizados, de preferência mais recentes, para que o banco possa realmente averiguar a veracidade dos factos. Eles essencialmente devem provar que este imóvel está livre de ônus, dívidas ou qualquer encargo, na verdade. Essencialmente é a prova de que este imóvel está legalizado, está em condições documentais de ser vendido. Isto para os efeitos de hipoteca. Se não for possível hipotecar este imóvel, o banco não vai avançar com este crédito, não vai avançar com esta compra. E, em sequência, uma sequência natural, você deve confirmar a legalização e possibilidade de transferência de titularidade. Isto para ti e para registro de hipoteca a favor do banco no ato da escritura. Ou seja, mais uma vez, o banco só faz o registro, só dá o crédito se for possível hipotecar este imóvel. Nunca ao contrário. Outro documento é a licença de utilização, como assim chamado no aviso 9 mesmo, que é um documento municipal que prova que essa casa pode ser habitada legalmente. Essencialmente dizer que cumpre os projetos e as regras. E o banco pode ainda pedir documentos pessoais e financeiros. Aqui o aviso manda seguir os normativos internos do banco sobre a análise de crédito. Por isso é normal pedirem BI, NIF, comprovativos de rendimento, extratos, etc. Ou seja, além da casa estar ok, você, dono de obra, dona de obra, deve estar ok também, deve cumprir aqueles requisitos mencionados e explicados no vídeo número 1 desta série. Então, aqueles são os documentos, como tratar cada um e qual é o passo a passo. O primeiro passo é falar com o banco e solicitar a avaliação do imóvel. Aí eles vão nomear um perito registrado na CMC, na Comissão de Mercado de Capitais,
para fazer este trabalho. A seguir você agenda a vistoria e depois você pede as certidões atualizadas para que o perito faça essa avaliação do imóvel e tenha análise completa, não só do estado do imóvel, como também da documentação legal deste imóvel. Obtém também a licença de utilização junto a uma entidade municipal. Estamos a falar de administrações ou comissões de moradores também, penso que tem esta prerrogativa. E você entrega os documentos financeiros, os seus documentos financeiros ao banco junto deste processo. Isto essencialmente é para provar que o imóvel está ok e você, dono de obra, também está ok. Isto, somando os dois, está igual à aprovação. Mas obviamente não é garantir a certeza de tudo, basta você consultar o seu banco para ter esta confirmação e esta certeza. Ok, falamos há pouco sobre compra de uma casa, mas e se for uma autoconstrução? Como fica, como funciona, qual é o passo a passo? Vamos agora falar também sobre isso. No ponto número 5D do artigo 7, considerando terrenos infraestruturados, aqueles que têm água, estrada e luz, e no anexo 2C menciona que deve ter também um projeto aprovado, orçamento, cronograma, contrato com o empreiteiro. Ou seja, o banco quer a prova de que esta obra é séria e organizada. Então, vamos aqui esmiuçar cada um destes pontos para conseguirmos entender e nos posicionarmos onde nós estamos realmente, onde nós devemos estar. O ponto número 1, terreno infraestruturado. Você deve apresentar o título de propriedade deste terreno em seu nome, ou até a escritura ou a certidão predial atualizada, mas tudo em seu nome. Então, o crédito não serve para comprar terreno, mas sim para construir a casa neste terreno. O terreno deve estar infraestruturado, ou seja, ter acesso a esgoto, água, eletricidade, estradas. Deve ter todas essas benfeitorias ali disponíveis. Isto é o mínimo exigido pelo BNA. Então não basta ter um espaço baldio por ali, um mato, assim dizer. Não está em seu nome sequer e pedir o crédito não vai funcionar. Você deve ter o terreno bem posicionado, infraestruturado, bem servido, em seu nome, com todos os documentos em dia para que o banco realmente conceda este crédito nestas condições. O outro documento é o projeto de arquitetura. Então, você deve ter o projeto de licenciamento pronto e entregue e aprovado pela administração. Essencialmente é ter a licença de obra. É isso que eles querem ver. Eles querem ver o projeto aprovado pela administração para construção pela licença de obra e pelo projeto em si. E isso você consegue tratar numa administração, não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa desconhecida, mas é um requisito para você ter o crédito para a autoconstrução ao abrigo do aviso 9. E, em sequência, deve ter o orçamento detalhado para esta obra, ou seja, o banco quer saber exatamente quanto vai custar para construir este projeto que já está bem posicionado num bom terreno e aprovado pela administração. E onde é que você trata isso? Você trata disso com o engenheiro, o construtor que vai construir a sua obra. Então, não adianta ir para um pedreiro por ali e dizer, não, ok, vai me custar X, eu vou com essa informação para o banco. Não. Deve ter um orçamento detalhado para anexar ao processo e assim o banco considerar como válido. O outro ponto é o cronograma físico-financeiro, que é essencialmente uma forma de mostrar como o dinheiro será gasto ao longo da obra. Se o orçamento diz quanto vai custar, o cronograma físico-financeiro diz como vai ser feito o desembolso em cada fase da obra. Isto porque o banco muitas das vezes não dá o dinheiro de uma única vez e vai liberando, vai fazendo os pagamentos à medida que a obra for avançando. Ou seja, vai ser feito pagamento por produção. O outro documento, um dos mais importantes aqui, é o contrato de empreitada. Isto como citado no ponto 2C do anexo, em que essencialmente é um compilado dos pontos acima, projeto, cronograma físico-financeiro e o orçamento. Todos esses elementos compõem uma base para um contrato com um construtor para você conseguir então ter a base legal de quem vai construir o acordo, como é que vai ser feito, tudo aquilo que o banco precisa de fazer para analisar quem realmente vai construir, como é que vai ser o processo todo e assim conseguir liberar sobre aqueles termos. No entanto, outros documentos podem ser pedidos sim, conforme o artigo 4, mas alguns normativos do BNA, como o comprovativo de capacidade financeira. Aqui voltamos àqueles documentos citados no ponto anterior, quando falávamos sobre a compra de uma casa, declarações fiscais, isto dependendo do banco. Essencialmente, além da obra estar bem estruturada, você deve provar que você também está bem estruturado e que consegue fazer o pagamento da prestação mensal todos os meses. Essencialmente, provar a sua capacidade financeira, de novo aqui referenciando ao vídeo número 1 desta série, vai lá ver para conseguir perceber muito bem
o que é que estou aqui a falar. Vamos aqui fazer um passo a passo, imaginando que você é um cliente leigo e essencialmente responde as seguintes perguntas. Já tem terreno? Vai à administração? Vai à conservadora? Receba todos os documentos do terreno, a certidão predial, certidão de propriedade, tudo que prova que o documento é seu, atualizado, trata do projeto, pede a um engenheiro, um empreiteiro para fazer um orçamento, trata do projeto, trata da licença, trata do orçamento para essa construção e ali deste orçamento o cronograma físico-financeiro e o contrato da empreitada. Assim que tiver todos estes documentos, todos estes elementos, é a hora de entregar ao banco. Isto junto dos teus comprovativos de rendimento e documentos pessoais e outros mais que o banco vir a solicitar. Como é que o banco avalia o risco? Essencialmente o banco analisa salário, estabilidade e historial de crédito. Basicamente é dizer que tu tens um salário fixo, não deves outros bancos, se isso está garantido, tens mais chances. No ponto sobre análise de rendimento, o banco avalia se o teu rendimento realmente corresponde ao mínimo de taxa de esforço mensal de 30% do teu salário. Então eles vão fazer essa avaliação e ver se tu realmente consegues pagar aquilo que estás a pedir. Se não conseguires, se não estiver elegível para aquela solicitação, eles vão fazer a equivalência e vão adaptar ao teu nível. Se tu quiseres, avanças. Se não quiseres, vão deixar por ali mesmo. Mas este é o primeiro passo, é a análise do seu rendimento. O segundo é a verificação da estabilidade deste rendimento. Essencialmente é confirmar que você tem um emprego estável, que não troca de emprego à torta e à direita, um emprego formal, com um contrato bem definido, essas coisas todas. Essencialmente é garantir que você é estável e tem um rendimento estável. E isto não exclui aqui as atividades por conta própria, também estão previstas, mas devem ser comprovadas. Vai verificar também o histórico de crédito, é garantir pela consulta na central de riscos do BNA que você não deve a outros bancos, que você não tem dívidas pendentes. Então é ver se você realmente é um bom pagador, o seu histórico de pagamentos de dívidas. Ponto a seguir, a verificação da sua situação fiscal e contributiva. Eles podem pedir declarações de impostos pagos e contribuições sociais, como o INSS, a AGT e outras entidades mais. Essencialmente mostra que você está regularizado e que você não tem dívidas com o Estado. Pode ainda pedir algumas garantias adicionais. A hipoteca do imóvel é a principal garantia, ou seja, se você não conseguir pagar, o banco fica com aquele imóvel, mas que vem um grande mais, o banco também pode pedir fiadores e comutuários. Ou seja, são pessoas que entram contigo no crédito para auxiliar o pagamento. Em caso de você não conseguir pagar, o banco vai fazer a cobrança dessas pessoas. Essencialmente é uma rede de segurança. Se você não paga, essa pessoa paga, o banco vai recorrer a essa pessoa para fazer o pagamento e se não, vão acionar a garantia. Por último, tem sempre a documentação de suporte, aquilo que nós já vemos falando aqui extensivamente, os documentos de comprovativos de rendimento, extratos, documentos de identificação pessoal, esses itens. Ou seja, não basta dizer que você tem um rendimento estável, você tem que mostrar os papéis para basear esta afirmação. Em resumo e linguagem simples, nós falamos acima sobre quais são os requisitos, o passo a passo e onde tratar para a compra de uma casa e para a autoconstrução. Mas em resumo, o banco olha para três coisas: quanto ganhas, o quão estável é este rendimento e se és um bom pagador. Se tens um salário fixo, nunca falhas as tuas dívidas e apresentas documentos que comprovam tudo isso, tens muito mais chances de ver o teu crédito aprovado. Se o teu rendimento é instável e tens dívidas atrasadas, o banco considera-te arriscado e já começa a pensar em recusar. Então, quais são os erros que podem chumbar o teu crédito? Falta de documentos legais, terreno sem infraestrutura, projeto sem aprovação oficial. Estes pontos travam logo o teu processo. Então, sobre a falta de documentos legais, essencialmente quero dizer que se você não entregar todos os documentos, certidões, a avaliação, a licença de utilização, o projeto, etc. O banco nem sequer vai analisar o teu processo. Isso aqui é como tentar viajar sem passaporte. Não tem viagem, não tem como provar que você é quem você diz que é. Quanto ao ponto de terreno sem infraestruturas, se for autoconstrução e o terreno não tiver estradas, água, energia, o banco não aprova. Essencialmente, o BNA proibiu o financiamento em terrenos baldios, sem condições mínimas, porque isso aumenta o risco, pode resultar em casas sem valor de mercado, ou seja, a casa em si não vale muito porque não tem nada à sua volta, não tem nada a servir aquela casa, não tem as benfeitorias necessárias para realmente garantir
garantir habitabilidade a uma casa. O projeto não está aprovado para construir. O banco vai financiar a construção na preparação da construção. Então você deve fazer todo o investimento necessário para ter a licença de construção, para ter o projeto, para ter tudo que vem antes de começar a obra. Se for um imóvel com problemas de registro, se a certidão mostrar penhoras, dívidas ou qualquer tipo de ônus, o banco não aprova. O imóvel deve estar limpo e bem documentado para poder ser hipotecado a favor do banco, ou seja, para que o banco possa usar isso como garantia em caso de você não pagar ou seu fiador não pagar as prestações ou chegar até o limite e precisar de alguma coisa para reaver aquele dinheiro que deu a crédito. Quanto ao rendimento insuficiente ou instável, se a tua prestação ultrapassar os 30%, já não avança. E se não conseguires provar a estabilidade do teu emprego, do teu rendimento, também não avança. Isto porque você não tem condições de garantir que vai pagar todos os meses. Sem essa garantia, não há nada a fazer. Sobre o histórico de incumprimento, essencialmente é tudo muito lógico aqui, né? Eles vão para a central de risco do BNA, ver se tens dívidas, olha o teu histórico de pagamento e fazer a avaliação a partir daí. Eu estou a emprestar dinheiro a uma pessoa que tem um histórico de mau pagador. Essa pessoa não paga as dívidas a tempo, tem dívidas pendentes ainda, então não vou emprestar. Essencialmente isto, não tem muita coisa a explicar relativamente a este ponto. Em fase de conclusão, mais do que qualquer coisa, o que realmente aprova ou aumenta as chances de aprovação do teu crédito são os documentos. Se tiveres todos os documentos, terreno infraestruturado, projeto aprovado, orçamento, cronograma físico-financeiro, um contrato com o empreiteiro, não há motivos para rejeitar, negar o seu pedido em teoria. Obviamente há várias considerações a fazer para a análise do banco. Há bancos que consideram ou exigem que se tenha 10% do valor solicitado, eles financiam apenas 90%, outros chegam para 80%. Isso são nuances que devem ser consideradas e avaliadas junto do seu banco para esta análise. Mas em teoria, se preparar muito bem, tiver estas condições todas, consegue ter acesso ao crédito tranquilamente. Então, como eu ia dizendo, no próximo vídeo nós vamos falar sobre condomínios. Este vídeo foi para proprietários de obra, querem construir as suas casas, querem comprar as suas casas. No próximo vamos falar para os construtores. Fica atento, já segue se é um vídeo que te interessa, se estás interessado em fazer este negócio. Se não, vemos no próximo vídeo. Eu sou Angelo Oliveira, muito obrigado, até o próximo bloco.